Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Eu sou a Kati. Bom, dando continuidade ao nosso bate-papo do que não esperar do seu orientador, hoje nós iremos falar sobre você não esperar que seu orientador se contente em você não entregar uma redação que não esteja no formato das normas científicas ou acadêmicas, não esteja no formato do gênero de uma dissertação, do gênero de uma tese, né? Cientificamente, existem normas para a gente escrever, né? Eu sei que no início, pelo menos o feedback que eu recebo muito dos meus alunos, alunas e alunos, é que é muito chato aprender a BNT, APA, é muito chato entender o gênero de cada coisa, o gênero de um artigo, o gênero de um paper, o gênero de uma resenha, o gênero de fichamento, o gênero de uma dissertação, o gênero de uma tese. Eu sei que essas coisas, elas são um tanto quanto delicadas no início da gente aprender, mas elas são necessárias por quê? Porque a partir desse gênero e desse acordo que a gente faz com a comunidade científica, né? Quando eu digo para a comunidade científica, olha, estou escrevendo uma tese, isso quer dizer que eu estou escrevendo um gênero que é uma tese, né? Não é outra coisa. Então, é esperado que a gente siga, né, aquilo que está dentro do nosso gênero. E muita gente não segue isso, não sabe fazer uso adequado das normas, não sabe administrar muito bem isso que é um elemento crucial para a vida acadêmica e aonde isso pode gerar aí algum desconforto nessa relação. Então, vídeo rápido, né, nesse item, mas é outro ponto, né? Então, o que você pode fazer para que não haja aí problemas nessa relação? Entender manuais de redação é uma coisa que eu indico muito para quem está entrando agora na pós-graduação. Compre um bom manual de redação. Eu cheguei a fazer cursos de redação na época e isso foi importantíssimo para que eu soubesse apresentar as minhas ideias, os meus argumentos para outras pessoas, né? Não basta a gente ter uma boa ideia, uma boa lógica, mas a gente precisa transformar isso num argumento em que o outro possa entender. Porque em pesquisa a gente não fala para a gente fala para o outro, né? Então isso é muito importante. Outra coisa, eu comprei livros, né, também para entender, né, um livro que eu cito muito, gosto bastante, e ele é uma leitura divertida, não é uma leitura pesada, é o do Humberto Eco, Como se faz uma tese, ainda quero fazer uma resenha dele no canal. Então, busque entender aonde você está entrando. Acho que a primeira coisa, e é uma coisa que o teu orientador ele não vai ficar falando a todo momento, porque uma vez que você foi aprovado numa seleção de mestrado, doutorado, espera-se que você entenda daquele gênero, minimamente possível, mas que você entenda. Outra dica, né? Nós temos que saber usar normas APA, ABNT, Vancouver, né? Que são as normas que tem aí de redação científica. Então, não custa nada você entrar no programa, todo programa de pós-graduação tem um site. Se não tiver um site, né, digamos que não tenha, procure a secretária do seu programa e pergunte. Eu quero saber os manuais, o manual de normas técnicas para a escrita do programa. Todo programa tem, todo curso tem. Então, assim, todo curso tem o seu manual. E a gente precisa seguir esse manual, né, que são as recomendações de como usar a APA, a BNT ou Vancouver, o que seja o que o seu programa usar. Mas é importante que a gente siga esse manual também. Teu orientador, já entrando aí num segundo tópico, né, ele não vai ser um revisor de texto, ele não vai ser um revisor de normas ABNT, APA ou Vancouver. Ele está lá para debater as ideias com você. Ele está lá para debater o quão bem estruturada está a sua argumentação. Porque a gente pressupõe quando alguém entra no mestrado, no doutorado, que a pessoa já tenha conhecimento dessas coisas, já saiba, tem uma ideia de como fazer uma tese, né? Não é, mesmo ela não tendo feito uma tese ainda, ela tem uma ideia do que é esse gênero, ela tem uma ideia de como usar as normas, né? Então é algo que eu vejo que as pessoas esperam que orientador e orientadora corrija isso, porque na graduação se corrige isso, né? A gente corrige, eu falo, porque eu sou professora de metodologia científica. Então, claro que numa disciplina de metodologia, eu vou corrigir, eu vou cobrar, eu vou estar com você como professora para te orientar em relação a isso. Mas o orientador não tem essencialmente esse papel. Se ele fizer,
ele está fazendo um plus a mais, mas não é uma coisa que você deve esperar. Tá? Ele deve estar fazendo um plus a mais, inclusive você deve agradecer por ele estar fazendo, porque não é papel dele, não é atribuição. A atribuição dele é debater as ideias com você, o quão bem ele entendeu a sua lógica argumentativa, o quão bem você soube fazer associação entre autores, tecer argumentos entre um autor ou outro, as relações que são necessárias para um trabalho acadêmico. Esse é o papel do seu orientador. Discutir com você possíveis caminhos que o seu trabalho pode ter, possíveis conotações, discutir, nunca impor, tá, gente? Porque eu sempre falo, e isso é uma coisa que eu sempre me senti muito respeitada na academia. A tese é minha, em última análise, né? Minha orientadora está comigo, eu percebo que ela está, sou muito grata, mas em última análise, o nome que vai na capa é seu. Então, assim, ele nunca vai impor, é assim, desejável, uma relação não disfuncional, tá? Deixando claro que é um relacionamento não disfuncional. Teu orientador nunca vai impor. Então se você não usar tal autor, eu não te oriento. Porque quando ele ou ela aceitou te orientar, ele já sabia, quando ele leu o teu projeto, ele já sabia as tuas pretensões, a não ser que mude muito. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, um mestrado, um doutorado em psicologia clínica. A pessoa era psicanalista, no meio do mestrado virou behaviorista. Aí, realmente, é o caso de estudar uma mudança de orientação, por divergência teórica. Mas, caso contrário, ele já sabe o que ele vai esperar de você pelo seu... Por isso que os programas pedem projeto de pesquisa. Não é à toa, né, gente? Pede para entender a pretensão de uso de autores daquele mestrando, daquele doutorando, daquela mestranda, daquela doutoranda, tá? Então, embora assim, né, eu falo, o modo como a academia hoje é pensado, num outro vídeo eu falo isso, é disfuncional, ao meu ver, a minha interpretação, a minha leitura, tem algumas coisas que existe um porquê de ter, né? Não é uma coisa que simplesmente um belo dia uma pessoa muito perversa, muito sádica levantou e falou assim, vai ser dessa maneira. Não, as normas existem por um motivo, os gêneros textuais existem por outro motivo, né? Então, se atente a esse detalhe para que não haja aí um desgaste na relação do seu orientador com a sua orientadora, tá bom? Essa dica te ajudou? Deixa aqui nos seus comentários. Nos comentários. Tem mais dicas, tem mais sugestões aí para a gente tratar de temas associados à pós-graduação? Deixe nos comentários também. E outra dica, que você pode me seguir nas minhas redes sociais. Meu Facebook é Catarina Decome e o meu Instagram é Catarina Decome. Então, o Instagram é Cati Decome, né? Lá eu posto algumas coisas associadas à pós-graduação, eu posto também alguns memes para a gente dar risada, né? De outras páginas que eu sigo, que eu também gosto bastante, sobre estar na pós-graduação. Tem coisa que é para rir mesmo, tá, gente? Não é intenção nenhuma ridicularizar ninguém, mas é para a gente rir, né? Não tem melhor caminho do que a gente rir daquilo que a gente está passando, né? Não levar tudo a ferro e fogo. Então, é por isso que eu tenho essas iniciativas aí no Instagram também, tá bom? Um forte abraço, desejo aí que você tenha um bom trabalho em relação à sua produção científica e até a próxima!